Você consegue ver o colapso. Está nas ruas, está nas famílias, está dentro dos lares e dentro dos homens. A masculinidade está afundando, e junto com ela, tudo o que depende dela para se sustentar. Jordan Peterson nos alerta. A civilização desmorona quando os homens se recusam a crescer. E é exatamente isso que está acontecendo. Vivemos em uma era onde os homens se tornaram frágeis. E o mais perigoso, acham que isso é virtude. Homens que evitam conflito, que não impõem limites, que se encolhem diante da responsabilidade. Estão abrindo as portas para o colapso. Porque onde não há força, o caos governa. E a verdade brutal é que os tempos difíceis que estamos vivendo foram criados por homens fracos. E você precisa entender por quê. Jordan Peterson fala de um ciclo. Um ciclo que já destruiu civilizações antes. Um ciclo que começa com força, mas termina em ruína. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. Homens fracos criam tempos difíceis. Essa frase não é uma teoria. É uma maldição real. Está acontecendo agora. Os tempos fáceis que herdamos criaram uma geração de homens viciados em conforto, dopados pela distração, domesticados pela cultura. E agora que o mundo exige firmeza, eles não sabem o que fazer. Estão perdidos, confusos, calados. E enquanto isso, o caos cresce. Porque o caos só respeita uma coisa: força. Este vídeo vai te mostrar o caminho do colapso, mas também vai te mostrar a rota de retorno. Vamos explorar como os homens foram enfraquecidos desde a infância. Como a escola, a mídia, a cultura e até a família moldaram essa fragilidade disfarçada de sensibilidade. Vamos entender por que homens fracos não conseguem proteger, não conseguem liderar, não conseguem amar de verdade. E como isso está gerando um mundo à beira da implosão. E mais importante, vamos revelar a única saída: o retorno da força verdadeira. Não da força bruta e inconsequente, mas da força moral, estruturante, inegociável. Se você sente que algo está errado, que o mundo está em colapso, que você mesmo está apagando por dentro, este vídeo é o seu chamado. Porque o que vem a seguir é o mapa do fim e do recomeço. O ciclo dos tempos fortes e fracos. Jordan Peterson afirma: a história da humanidade é uma sucessão de ciclos. Em cada civilização, sempre existiu um ponto de virada silencioso, o momento em que os homens deixaram de ser fortes e começaram a se acomodar. Homens fortes constroem, criam ordem, enfrentam a dor, sustentam o peso da responsabilidade. São eles que moldam o mundo. Mas quando essa força prevalece por muito tempo, gera conforto. E o conforto, se não for equilibrado com disciplina, gera fragilidade. É aí que o colapso começa, quando o sacrifício dá lugar à comodidade. Quando a dor deixa de ser vista como caminho de crescimento e passa a ser evitada como se fosse doença. Peterson denuncia que os tempos fáceis embriagam. Eles fazem o homem acreditar que não precisa mais lutar. E quando o homem para de lutar, ele começa a se perder. Primeiro no prazer, depois na distração, depois na autossabotagem e, por fim, na destruição dos pilares que seus antepassados ergueram. O conforto sem limite amolece a alma. O excesso de proteção sufoca a coragem. E quando o espírito masculino é amaciado por tempo demais, ele esquece como se manter firme. Isso explica por que tantas sociedades ruíram sem um único tiro disparado. Elas não foram conquistadas por inimigos, foram destruídas por dentro, por gerações de homens que preferiram o prazer à responsabilidade, o silêncio à liderança, o comodismo à verdade. O ciclo é claro. Tempos difíceis forjam homens fortes. Homens fortes constroem tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis novamente. E aqui está a tragédia. Estamos entrando agora no último estágio. E a maioria nem percebe. Porque os sinais não vêm com explosões. Vêm com decadência moral, crises emocionais, colapsos familiares, ausência de liderança.
Os homens fracos não gritam. Eles desaparecem. Eles fogem. Eles fingem que está tudo bem. Eles riem para esconder o medo. E quando chega a hora de sustentar o mundo, eles estão ocupados demais discutindo banalidades. O ciclo está se fechando. E a única pergunta que importa agora é: você vai ser mais um a enfraquecer o tempo? Ou vai se tornar o início de um novo ciclo? Nenhum homem nasce fraco. Ele é construído, molde após molde, corte após corte. Desde a infância, o sistema começa a polir o que há de selvagem, vigoroso e estruturante dentro do menino. E chama esse apagamento de educação. Jordan Peterson denuncia que a fraqueza masculina moderna é produto de uma engenharia cultural. Começa na ausência do pai. Um pai fraco, omisso ou inexistente. Quando a figura que deveria ensinar o limite, a ordem, a força, desaparece. O menino cresce em um vácuo moral. E onde não há estrutura, o caos se instala. Ele não aprende a lidar com frustração, não entende hierarquia, não assimila responsabilidade. E quando chega a hora de se tornar homem, ele só sabe sentir, mas não sabe suportar. A escola, que deveria continuar esse processo de formação, faz o oposto. Ela pune a energia masculina. Meninos que falam alto, que desafiam, que têm impulsos naturais de competição, são tratados como problemáticos. Recebem diagnósticos, são medicados, são sufocados, são ensinados que sua natureza é um erro, que força é opressão, que liderança é ego, que iniciativa é arrogância. E assim, o menino aprende a se esconder, a se apagar, a se moldar, aprende que para ser aceito, precisa ser inofensivo. E um homem inofensivo pode até ser simpático, mas nunca será respeitado. A cultura completa o serviço. A mídia ridiculariza os valores masculinos clássicos. Filmes, séries, influencers, todos promovem o arquétipo do homem emocionalmente rendido, sexualmente vazio, espiritualmente confuso. O guerreiro virou piada, o líder virou tirano, o pai virou incompetente. E o resultado está nas ruas. Homens perdidos, afundados em vícios, presos em relacionamentos destrutivos, incapazes de sustentar uma direção de vida. Eles foram ensinados que ser homem é errado, que querer liderar é machista, que proteger é autoritário, que falar a verdade é violência, e acreditaram nisso. Peterson alerta: quando a masculinidade é demonizada, os homens se tornam ou passivos, ou perigosamente reprimidos. O homem fraco não é culpado, ele é consequência. Mas isso não o isenta da responsabilidade, porque olha, a fraqueza pode ter sido imposta, mas a recuperação é escolha. Cada homem precisa decidir se vai continuar carregando essa identidade envenenada que recebeu, ou se vai rasgá-la para reconquistar sua força. A boa notícia? Força pode ser reconstruída. A má notícia? Vai doer. Mas é essa dor que vai forjar um novo homem. Um que o mundo precisa com urgência. Um que não se curva, não se esconde e não se desculpa por ser o que nasceu para ser. O resultado da fraqueza masculina. Quando o homem se enfraquece, tudo ao seu redor começa a ruir. Não de uma vez, mas pouco a pouco, como uma casa sem fundação afundando em silêncio. A primeira vítima é a família. Jordan Peterson afirma que o homem é o pilar invisível que sustenta a estabilidade doméstica. Quando ele não está presente com firmeza, a estrutura desmorona. Filhos crescem sem limites. Parceiras são obrigadas a assumir um papel que não deveriam carregar sozinhas. E o lar, que deveria ser um templo de ordem, vira um campo de caos emocional. A ausência do homem forte não é neutra, é devastadora. E essa devastação começa dentro de casa, mas logo se espalha pela sociedade. O segundo efeito é o crescimento de um Estado paternalista. Quando o homem falha em proteger e orientar, a população procura segurança em estruturas externas, e o Estado, com sede de controle, se oferece como pai substituto. Ele promete proteção, estabilidade, direção, mas cobra um preço: liberdade. Liberdade de pensamento, de escolha, de ação. E os homens, sem força para resistir, aceitam, cedem, obedecem.
trocam autonomia por conforto, e assim, sem perceber, constroem sua própria prisão. Peterson alerta. O totalitarismo começa com a fraqueza moral dos indivíduos. Não é o tirano que impõe o regime, é o homem fraco que o permite. O terceiro resultado é uma geração inteira de homens emocionalmente instáveis. Eles não sabem lidar com dor, fogem de responsabilidade, afogam a culpa em prazeres imediatos. Estão viciados, não só em pornografia ou drogas, mas em distração, em validação, em conforto. São adultos no corpo, mas adolescentes na alma. Não têm visão, não têm missão. Estão desconectados do que é eterno, do que é grande, do que é verdadeiro. São fáceis de manipular, de dobrar, de comprar. E por isso se tornam alvos fáceis de ideologias. Homens vazios são massa de manobra perfeita, porque quem não sabe quem é, obedece a qualquer voz mais alta. Esse é o mundo que estamos vivendo. Um mundo de estruturas quebradas, famílias frágeis, líderes ausentes, massas desorientadas. E tudo isso começou com uma escolha silenciosa, a de homens que preferiram não crescer, que preferiram não sustentar, que preferiram evitar o peso, e agora estão pagando o preço. O caos à nossa volta não é acidente, é consequência, é reflexo de uma masculinidade que foi corroída, ridicularizada e abandonada. Mas ainda há tempo, porque o colapso pode ser o início da reconstrução, se os homens decidirem voltar a ser fortes. A falsa virtude do homem submisso. Hoje, vivemos em uma era onde a covardia foi rebatizada de virtude. O homem submisso, inofensivo, emocionalmente rendido, é tratado como exemplo de evolução. Ele não impõe limites, não confronta erros, não sustenta verdades, e é por isso que a sociedade o celebra. Mas Jordan Peterson nos alerta. Ser inofensivo não é o mesmo que ser bom, é apenas ser impotente. A bondade sem força é fragilidade. A empatia sem limites é permissividade. E a tolerância absoluta é a porta de entrada para a tirania. O homem que evita o conflito a todo custo não é pacífico, é omisso. E a omissão, diante do mal, não é neutralidade, é cumplicidade. Esse homem, moldado por uma cultura que o treinou para agradar, se tornou um símbolo do novo ideal masculino, sensível, disponível, submisso. Mas por trás dessa imagem está um sujeito esmagado por dentro. Ele reprime seus instintos, sufoca sua raiva, esconde sua vontade, vive com medo de parecer opressor, machista, autoritário, e acaba sendo tudo aquilo que uma sociedade em colapso adora. Um homem adaptável, moldável, controlável. Peterson mostra que esse tipo de homem, mesmo com boas intenções, é perigoso, porque não oferece resistência ao caos. Ele o alimenta com silêncio. A ausência de liderança firme criou espaços dominados pela manipulação emocional. Onde não há homens estruturados, surgem influenciadores frágeis, gurus oportunistas e ideologias destrutivas. Eles oferecem direção, mas não constroem. Oferecem identidade, mas sem raiz. E homens frágeis, desesperados por um senso de propósito, abraçam qualquer doutrina que os isente da responsabilidade de crescer. E assim, a masculinidade deixa de ser uma jornada de força e passa a ser um rótulo vazio, pendurado em camisetas com slogans de desconstrução. Mas desconstruir o que, se nada sólido foi construído antes? Jordan Peterson ensina que o verdadeiro homem é aquele que domina sua força, e não aquele que a nega. O bom homem não é o passivo, mas o perigoso que escolhe não destruir. Ele sabe que, se necessário, pode proteger, enfrentar, sustentar. E é justamente isso que o torna confiável. A confiança nasce da capacidade, não da docilidade. E uma sociedade que confunde fraqueza com virtude está se preparando para o pior. Porque quando os bons se tornam inofensivos, os maus tomam o poder. E a história já nos mostrou como isso termina. O mundo precisa de homens que sustentam, não de homens que pedem desculpas por existir. Como os tempos difíceis estão voltando, e por culpa de quem? As manchetes já não escondem. A instabilidade econômica cresce, a saúde mental afunda, o medo volta a dominar o discurso público, as famílias se fragmentam, os valores se dissolvem. A sensação é clara,
Estamos entrando novamente em tempos difíceis, e o mais assustador é perceber que essa volta não é culpa de inimigos externos, é resultado de escolhas internas, de homens que preferiram conforto à disciplina, prazer à responsabilidade, silêncio à verdade. Jordan Peterson afirma que os tempos difíceis que estamos vivendo são o reflexo exato do enfraquecimento coletivo da masculinidade. Em tempos de paz e abundância, surge uma tentação perigosa: acreditar que a ordem é natural, que a prosperidade é garantida, que as estruturas continuarão de pé, mesmo sem manutenção. Mas a verdade é brutal. Tudo o que não for sustentado, desaba. E quando os homens param de sustentar, o mundo começa a colapsar. O preço da omissão é cobrado com juros de caos. Peterson nos lembra que a paz é frágil. Ela precisa de vigilância constante, de coragem, de homens que escolhem carregar o peso mesmo quando não são obrigados. Mas quando esses homens se tornam raros, ou pior, quando são ridicularizados, a ordem perde sua base. A cultura moderna riu da masculinidade. Transformou pais em palhaços, líderes em vilões, força em opressão, promoveu a emoção acima da razão, o desejo acima do dever, o prazer acima da missão. E agora que o castelo começa a desmoronar, os mesmos que zombaram da firmeza estão gritando por socorro. Mas não há a quem recorrer, porque o homem que poderia ter evitado a ruína já foi cancelado, censurado ou convencido a se calar. O vácuo de liderança não é natural, é fabricado. E os tempos difíceis são o resultado direto desse vácuo. E aqui está a verdade final. A responsabilidade pelo que está acontecendo não é do sistema, não é dos políticos, não é das elites, é de cada homem que escolheu não sustentar, que viu a casa pegar fogo e não jogou água, que viu a decadência e preferiu o conforto, que sabia o que era certo, mas escolheu o silêncio. E se você quer mudar o mundo, precisa começar quebrando essa cadeia dentro de si, porque a reconstrução não virá de cima. Ela começa com um homem, um só, que decide não ser mais fraco, e essa decisão pode ser sua agora. O chamado ao retorno da força verdadeira. A força que precisamos agora não é a brutalidade sem direção, não é o grito vazio, a raiva sem disciplina, o machismo disfarçado de liderança. O que precisamos é de força estruturada, sólida, silenciosa, perigosa e controlada. Jordan Peterson afirma que a masculinidade verdadeira nasce quando o homem se torna capaz de ser perigoso, mas escolhe não ser. É o lobo que não ataca. É a espada que permanece embainhada, mas pronta. É o pai que impõe limite com firmeza e amor. O líder que fala pouco, mas quando fala, reorganiza o ambiente. Esse homem não precisa se exibir. Ele sustenta. O retorno da força começa com escolhas diárias. Você não precisa mudar o mundo em um discurso. Precisa começar arrumando seu quarto, como Peterson ensina. E isso não é metáfora. É o símbolo do homem que organiza o próprio caos antes de tentar corrigir o mundo. Coloque sua vida em ordem. Discipline sua rotina. Recupere sua palavra. Reeduque sua mente. E então, esteja pronto para assumir o que o mundo abandonou. O peso da responsabilidade. Porque só o homem que carrega o que ninguém mais quer carregar, torna-se inquebrável. Essa força não vem de likes, de curtidas, de slogans. Ela vem do confronto com a dor, do olhar direto para os próprios demônios, da recusa em viver como espectador da própria existência. Jordan Peterson diz: a vida é sofrimento, mas a responsabilidade é o que dá sentido ao sofrimento. Quando o homem entende isso, algo muda dentro dele. Ele para de fugir, ele para de se desculpar, ele para de buscar aceitação e começa a construir. Primeiro em silêncio, depois com impacto. Um impacto que reorganiza sua casa, seus amigos, seu trabalho, sua geração. Esse é o chamado. Não para ser herói, mas para ser base, para se tornar um pilar em um tempo de ruínas. O mundo não precisa de mais vozes histéricas, precisa de colunas, de referência, de direção. E essa referência, se não vier de você, virá de ninguém. O colapso já começou. A degeneração está em curso. A fraqueza virou norma. Mas isso ainda pode ser interrompido. Por um homem, por uma decisão, por uma força silenciosa e firme que ressurge das cinzas. E se você está ouvindo isso, talvez essa força já esteja despertando dentro de você. Ou os homens voltam a ser fortes.
ou tudo vai cair. Você sabe que está tudo errado, que o mundo que seus avós construíram está afundando, que os pilares estão rachando, que os valores estão escorrendo pelo ralo. E você sente, mesmo que não diga em voz alta, que a culpa é dos que deveriam sustentar, mas se esconderam. Jordan Peterson deixa claro: os tempos difíceis voltaram porque os homens se recusaram a crescer. Trocaram disciplina por distração, missão por prazer, força por covardia disfarçada de empatia. E o resultado está diante dos seus olhos: um mundo desorientado, sem ordem, sem espinha dorsal. Mas o colapso pode ser o início de um novo ciclo. Um ciclo que só começa quando um homem, um só, decide parar de fugir. Um homem que encara a própria fraqueza, que rompe com a cultura da passividade, que se levanta, mesmo com medo, mesmo sozinho, e diz: a partir de mim, as coisas serão diferentes. Esse homem não precisa ter poder, nem fama, nem milhões, precisa apenas de um pacto interno, carregar o peso que a maioria deixou cair. Porque quando um homem sustenta, o mundo ao redor começa a se reorganizar. Primeiro em silêncio, depois com impacto, depois com história. Se esse vídeo falou com você, já se inscreve no canal, ativa o sininho e entra agora na nossa comunidade do Telegram. Lá, toda semana, a gente se aprofunda nas ideias mais perigosas e transformadoras sobre masculinidade, responsabilidade, liderança e crítica ao sistema. Aqui é o lugar de quem escolheu não ser mais um espectador, mas um pilar. E agora você tem 3 caminhos. Escolha o seu próximo vídeo agora. Mas saiba, a jornada que começa aqui não tem mais volta. Ou você se torna forte, ou será apenas mais um fragmento nos escombros que vem aí.